Tigres asiáticos é a denominação de um grupo constituído por Coreia do Sul, Singapura, Taiwan e Hong Kong, 4 regiões localizadas no sudoeste da Ásia. O termo tigre detona a ideia de força, robustez e domínio. Essas características foram atribuídas às economias dos tigres, simbolizando as nações que cresceram com a implantação de um modelo econômico que aposta nas exportações. Tudo corria bem para os tigres asiáticos, até os anos 60. O sucesso, primeiramente, de Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura, seguido pelo de Tailândia, Indonésia, Malásia e, em seguida, Filipinas e Vietnã, se refletia no aumento das exportações de bens de consumo para a América do Norte, Europa e o resto da Ásia, com ênfase em roupas, produtos eletrônicos e computadores em particular. Em meados da década de 90, porém, os salários haviam aumentado a ponto de prejudicar a competitividade. A China, com salários menores, logo entrou no páreo, abocanhou boa parte do mercado e as exportações de tigres caíram. Com a globalização, a situação se agravou. Os crescentes déficits comerciais causaram a fuga de capitais externos, a especulação aumentou, o sistema bancário balançou e a economia entrou em crise. Em outubro, como consequência, a bolsa de valores de Hong Kong despencou. A crise já afetava até então a grande economia do Japão, onde aumentou o número de falências, mesmo de grandes empresas. Taiwan, Indonésia e Coreia do Sul precisaram recorrer ao Fundo Monetário Internacional, FMI, e por toda aquela parte da Ásia as economias foram fortemente abaladas. Fábricas diminuíram a produção e foram fechadas. A crise bateu forte no Brasil, o país latino-americano mais afetado por ela. Para evitar a mesma fuga de recursos externos, o governo elevou os juros para mais do dobro, o que, no entanto, acabou provocando forte desaceleração da economia brasileira. Um ano após a turbulência asiática, estourou a crise financeira da Rússia, contaminada pelos efeitos do enfraquecimento das economias dos tigres asiáticos. Para compensar os prejuízos que tiveram na Ásia, os investidores venderam papéis em outras bolsas de valores por todo o mundo para poderem fechar o dia sem perdas. Com isso, provocaram quedas em cadeia do valor das ações, pois, quando estas são vendidas, o preço tende a baixar. Quando essa venda é maciça, os preços despencam, fazendo com que os índices das bolsas de valores também caiam. A moratória russa, em 17 de agosto de 1998, era o ápice da crise, que acabaria afetando novamente o Brasil. A economia brasileira era vítima de ataque especulativo contra o real e fuga de capitais. Em 3 de janeiro de 1999, estourava a crise brasileira. O governo foi obrigado a desvalorizar o real, acabando com o sonho da classe média brasileira de ter uma moeda valendo quase o mesmo tempo que o dólar. Os mercados financeiros asiáticos já haviam sido desregulados sob pressão estadunidense e, por isso, quando ocorreram os primeiros sinais de desequilíbrios externos, suas repercussões extravasaram rapidamente do campo estrito das relações comerciais para os mercados globalizados e intercomunicados de câmbio, juros, ações, títulos, imóveis e commodities. O evento que se tornou o gatilho da crise foi o anúncio, em 2 de julho de 1997, de que o baht, moeda tailandesa, passaria a flutuar, ao que se seguiu sua desvalorização imediata de 15%. Problemas em instituições financeiras domésticas haviam já iniciado uma crise de confiança. Em menos de 2 meses, Filipinas, Malásia e Indonésia desistiram da defesa de suas moedas. A Coreia do Sul foi o último estágio da crise em 1997, com uma queda de 25% em sua moeda durante o mês de novembro, a qual abriu uma nova onda de desvalorizações em massa. De junho a dezembro de 1997, a rúpia da Indonésia depreciou-se em mais de 140% em relação ao dólar. A crise financeira traduziu-se em crise econômica conforme expressa um declínio dos PIBs. O PIB tailandês, depois de atingir um pico em meados de 1997, diminuiu em mais de 10%, até alcançar um piso na segunda metade do ano seguinte. Na Malásia, a queda do produto foi também próxima de 10% entre os terceiros trimestres de 1997 e 98. No início da crise, as principais preocupações centravam-se na definição das razões que motivaram a crise e nas medidas que deveriam ser implementadas para sua superação, nas possibilidades de transferências de problemas sociais e políticos de um país para o outro e no papel a ser desempenhado pela China e pelo Japão. Detectou-se a percepção regional de que a crise foi muito mais gerada por pressões do sistema internacional. Em junho de 1997, constatava-se um volume de 370 bilhões de empréstimos bancários internacionais para a Ásia como um todo, dos quais 242 bilhões com maturidade inferior a um ano. Sendo assim, os elevados empréstimos a curto prazo geraram alto endividamento, com superdívidas valorizadas e muitos déficits na competitividade externa devido às moedas supervalorizadas. No momento da crise, retomou-se a iniciativa de repatriar trabalhadores ilegais, que no momento da bonança são necessários, mas que na crise são descartáveis. Nesse sentido, uma sensação constante, por exemplo, era de que se a crise na Indonésia persistisse, todos os outros estados, mas principalmente Malásia e Singapura, seriam fortemente afetados, não só no plano econômico, mas principalmente no sociopolítico. Numa análise objetiva, Ian Hua pondera que o principal fator externo da crise foi o irracional e injusto sistema monetário e econômico internacional, possibilitando que capitais internacionais ociosos criassem problemas em frágeis mercados em desenvolvimento. Nesse sentido, a crise não é acidental,
e reflete um desequilíbrio estrutural que existia há muito tempo. Há um ponto de vista de que a competitividade das exportações chinesas tenha levado à crise financeira no Sudeste Asiático. Isso não tem fundamento. Além do sistema financeiro incompleto, de recente abertura do mercado financeiro, da corrupção governamental e do nepotismo nos negócios e outras deficiências financeiras, a causa mais importante foi o comportamento econômico, como a superprodução e o excesso de produtos de alta tecnologia. Filipinas Banco Central aumentou os juros em 1,65 pontos percentuais em maio e novamente por 2 pontos em 19 de junho. Tailândia desencadeou a crise em 2 de julho. Em 3 de julho, nas Filipinas, Banco Central foi obrigado a intervir fortemente para defender o caso, aumentar a taxa overnight de 15% a 24%. Em outubro de 1997, o dólar de Hong Kong, que também foi indexado em 7,8 para o dólar dos Estados Unidos, veio sob a pressão especulativa, vez que a taxa de inflação em Hong Kong foi significativamente maior do que a dos Estados Unidos há anos. Autoridades monetárias dos Estados Unidos gastaram mais de 1 bilhão para defender a moeda local. A bolsa de Seul caiu 4% em 7 de novembro de 1997. Em 8 de novembro, ele mergulhou em 7%, a maior queda de um dia gravado lá até hoje. E em 24 de novembro, os estoques caíram mais 7,2% em medos que o FMI iria exigir reformas difíceis. Em 1998, a Hyundai Motors assumiu a Kia Motors. Diante dos tópicos colocados até aqui, a crise econômica asiática de 97 e 98 anunciou apenas o início de uma ruptura histórica que deverá ser muito profunda e prolongada, e envolverá de maneira indissociável uma redefinição das relações de identidade, autonomia cultural, econômica e política da Ásia vis-à-vis o mundo ocidental.